Boa noite, está começando aqui no canal 16 mais um programa Política em Ação. E nesta noite eu recebo a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Josiane Forte Chapuis. Boa noite, seja bem-vinda à TV Câmara mais uma vez, Josiane. Obrigada. Então eu começo te perguntando, para os nossos telespectadores que não sabem o que é esse conselho, o que é o CONDICA, como a gente abrevia. Bom, então o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, ele é um órgão de representação, ele é um órgão paritário, um órgão que toma decisões também e auxilia na execução, na fiscalização das políticas públicas de atendimento voltados especificamente para criança e adolescente. Então, é um órgão fundamental para a rede de proteção, é obrigatório, ele é um dispositivo previsto no ECA, onde a gente tem um espaço conjunto de representações da sociedade civil, as entidades que fazem e prestam trabalho voltados para criança e adolescente, bem como os representantes governamentais de órgãos e estabelecimentos governamentais que têm a obrigação, então, de prestar esse atendimento para criança e adolescente. E também é aberto à comunidade. A comunidade pode participar das plenárias do CONDICA, que é este conselho, que fiscaliza essa execução, os planos que são criados no município, como está sendo ofertado e como está sendo aplicado os recursos voltados para a política de atendimento à criança e adolescente. Antes da gente continuar, preciso que tu explique também, muitas pessoas não sabem, o que é considerado criança e adolescente, Por lei, essa faixa etária tem algumas determinações. Sim, então conforme o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, criança e adolescente, então criança é considerado a partir dos 0 anos, de 0 a 12 anos incompletos, a 11 anos e 11 meses é considerado criança, a partir dos 12 até os 17 anos e 11 meses é considerado adolescente. Então, a partir dos 18 anos, então, não é mais considerado adolescente, passa a ser considerado jovem. Basicamente, então, o objetivo do CONDICA é atender os direitos dessas crianças, Vocês recebem denúncias em questão de violação de direitos também? Na verdade, o CONDICA, ele não é um órgão executor, então ele não recebe essas denúncias. Recebemos por vezes da comunidade de como encaminhar isso, mas quem é responsável por isso são os órgãos da rede de proteção. Então, o Conselho Tutelar, os equipamentos de atendimento à criança e ao adolescente, e nós, enquanto CONDICA, somos parceiros, e também somos os órgãos que fiscalizam e trabalham junto em como esses órgãos estão trabalhando na comunidade. É uma rede. Isso, é uma rede, ele compõe a rede. Ele também é um órgão que pode deliberar por algumas ações que são necessidades da nossa cidade e está apontando isso, então, para o poder público, o que é necessidade para o nosso município. Então, esse é o papel do CONDICA. Que estrutura, Josiane, vocês possuem hoje no Conselho, tanto de profissionais que atuam, hoje funcionam aonde? Então, o CONDICA, como eu te falei, é um órgão paritário, A paridade, ela significa ter representações tanto da comunidade quanto do governo, As representações da comunidade vêm através das entidades que são inscritas no Conselho. Então, existem os conselheiros que fazem parte do CONDICA, e que juntos, então, a gente forma, é um grupo voluntário, Então, todos que fazem parte, são conselheiros do CONDICA, estão representando alguma instituição de forma voluntária, sem nenhum custo, porque é uma obrigação nossa, enquanto rede de proteção, estar nesse conselho, observando como tem sido a execução das políticas no município, Então, a obrigação de manter um espaço para o CONDICA, ela vem do município, então o município mantém hoje um espaço para que o CONDICA funcione e toda a estrutura administrativa, com pessoas para atender, mas nós não temos uma equipe técnica do CONDICA, Nós temos os conselheiros, cada um dentro da sua área de formação, da sua representatividade, os quais compõem o conselho e as comissões que existem dentro do conselho. E como é escolhida a diretoria, a presidência, uma eleição? Sim,
Sim, é uma eleição interna entre as entidades conselheiras e as representações governamentais, e ela também tem que ser paritária, ou seja, tem que existir sempre uma representação igual de cada lado. Então, hoje, nós temos uma presidência completa por uma presidente representando o governo, né, em uma instituição governamental, uma vice-presidente representando uma organização da sociedade civil, e assim segue. Então, tem que ser de representações iguais de ambos os lados. E as reuniões funcionam aonde? Por ser um conselho, tem que ter reuniões ordinárias. A comunidade pode participar, por exemplo, dessas reuniões? Pode participar, é um espaço aberto. Então, hoje as reuniões acontecem junto à sede dos conselhos municipais aqui em Passo Fundo, que fica localizado na Rua Moron, próximo ali ao IE, né? Então, fica localizado ali. Elas acontecem toda a primeira quinta-feira do mês, às 14 horas. Então, é aberto para a comunidade. Esse ano nós temos, então, uma novidade, a gente está readequando a nossa pauta, porque tivemos a conferência municipal ano passado, onde foram eleitos representações entre adolescentes, para que os adolescentes passem a compor esse conselho. Afinal, a gente está pensando em políticas públicas voltadas para eles. Então, eles precisam estar participando desse meio e das discussões que a gente leva para o Conselho. Bom, então ela não é ligada a nenhuma secretaria especificamente, ela é essa composição da comunidade, como tu falou. Hoje, quantas entidades participam? Quantos conselheiros são? Bom, hoje nós temos 23 instituições que são inscritas no Conselho, né? Temos o número de 20... Agora eu vou ficar te devendo o número exato, mas 20 conselheiros, né? Tanto das representações não governamentais quanto das representações governamentais. Bom, então, por ser o Conselho também é responsável por controlar as ações de execução, captação e aplicação dos recursos do fundo. Ele funciona através do Fundica, Josiane. Então, o que é esse fundo? Como é que esses recursos chegam a esse fundo, né? Como é que vocês organizam esses recursos? Isso. Na verdade, a gente, enquanto Condica, a gente é responsável pela gestão do fundo especificamente para fomento de políticas públicas e projetos e programas que ocorram na nossa cidade voltados para criança e adolescente, né? O Conselho, ele não se mantém através desse fundo. Acho que isso é importante para a comunidade. O Conselho, quem tem a obrigação de manter o Conselho em funcionamento, é uma obrigação legal estabelecida no ECA, é a administração pública, né? O município. Os municípios precisam ter os conselhos municipais atuantes. Então, nós, enquanto conselho, a gente faz a gestão desse fundo, que vem através, então, da destinação de doações, mas hoje a principal captação é a partir do imposto de renda, declaração do imposto de renda. Já estivemos aqui em outra oportunidade falando desta campanha, e aí nós, enquanto Condica, temos essa responsabilidade, então, de elaborar chamamento público para que as entidades possam ser beneficiadas, assim como programas serem beneficiados através desse recurso, né? Naquilo que é prioritário, que realmente vai ser voltado para a criança e adolescente da nossa cidade. Claro. Depois eu vou te perguntar um pouquinho sobre essa campanha, esse programa do Transforme o Seu Leão em um Leãozinho. Mas o Conselho também tem outras funções, a gente falava um pouquinho de rede, mas é também essa questão do Conselho Tutelar, vocês trabalham em conjunto, vocês organizam, né, essa questão também? Então, o Condica, como te falei, ele é um órgão que ele é fiscalizador da execução das políticas públicas, ele é um órgão que deliberativo, então pode estar deliberando, emitindo resoluções, né? Isso partindo do consenso do Conselho, né? Que é... Então, o Conselho Tutelar, o Condica tem esta obrigação de estar zelando para o seu bom funcionamento junto com o órgão público, para que ele possa funcionar de forma adequada, estar, então, organizando o processo eleitoral dos conselheiros tutelares. Então, o Condica tem esta obrigação junto ao Conselho Tutelar. Este ano, então, é um ano eleitoral, já é um processo que deve iniciar nos próximos dias. Um processo bem trabalhoso para vocês também. Sim, é um processo que a gente já vem trabalhando há algum tempo, né? Então,
temos aí a eleição ocorre em outubro desse ano, dia 6 de outubro desse ano, já tem a data para as eleições. Logo, né, acredito que daqui 2 semanas a gente vai estar, a comunidade já pode ficar atenta que vai estar sendo publicado então um edital de chamamento para as pessoas que têm interesse em concorrer para conselheiro tutelar neste ano, e a gente já vem nesse processo organizando, já foi estabelecida uma comissão especial para trabalhar em cima disso e para que a gente possa ter um processo claro, um processo bem organizado para a gente estar escolhendo aí pessoas capacitadas e qualificadas para exercer essa função tão importante. Claro, como tu falou, Josiane, com relação ao fundo, que vocês precisam também fazer esse chamamento para a comunidade doar, participar, a mesma coisa acontece com o Conselho Tutelar, que as pessoas, já que não é obrigado a votar, votem e conheçam seus candidatos, né? Porque serão pessoas que a gente vai confiar as nossas crianças, né? Isso é muito importante, né? Ser conselheiro tutelar não é estar ali representando um partido político, não é estar ali representando uma empresa, um determinado grupo, é estar ali representando a comunidade no que ela deseja em relação à proteção de crianças e adolescentes da nossa cidade. Então, a pessoa que tem o desejo de concorrer, ela precisa ter uma afinidade com essa área, né? E as pessoas que forem votar precisam também ter isso em mente, que precisamos de pessoas que tenham afinidade com a área da criança e adolescente e que realmente estejam engajadas dentro da nossa sociedade já, né, que já venham fazendo esse trabalho e que então, como conselheiro tutelar, podem estar potencializando e podem estar crescendo na rede de atendimento e da proteção da criança e do adolescente. Que legal. Josiane, o conselho é para todos, mas com certeza as crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social são os que têm uma atenção especial, os trabalhos são mais voltados para essa situação. Sim, né? O nosso papel, então, enquanto Condica, enquanto rede de proteção e o próprio Conselho Tutelar é proteger, né, primeiramente a criança e o adolescente em situação de risco e de vulnerabilidade social. Então, pensar em qualificar as políticas públicas, né, em todas as suas esferas, mas principalmente na área da proteção, é o foco principal, identificar aonde estão essas crianças e quais são as necessidades que nós temos na nossa cidade em relação à proteção da criança e adolescente. Esse é o nosso papel, juntamente com a rede de atendimento. Vocês também trabalham com muitas parcerias, né? O Conselho busca parcerias privadas, parcerias com entidades para dar o melhor atendimento, para promover atividades. São muitas parcerias. Sim, como te falei, é um órgão paritário, então nós precisamos que a comunidade esteja envolvida e conheça o trabalho que o Condica faz hoje, né? Conheça o quanto tanto as representações das entidades quanto as representações governamentais que estão lá e despendem esse tempo para participar desse conselho estão empenhadas em estar qualificando, então campanhas do Transforme no Seu Leãozinho, campanhas de promoção à proteção da criança e adolescente, então dar visibilidade para esta causa, né? E também está apoiando os membros da rede de proteção, né? Seja com capacitações, com tudo aquilo que o Conselho pode estar alcançando de informação, né? E suporte para a execução da política pública voltada à criança e adolescente com qualidade. Claro. Josiane, a gente vai encerrando o primeiro bloco do nosso programa, mas em seguida retornamos com outras informações sobre o Condica. É 1 minuto só. A Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola. Acompanhe o seu Arcério e a Dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha. E é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar, vem transformar, vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, transformando a vida de todos nós. Estamos de volta com o programa Política em Ação aqui na TV Câmara, que hoje fala sobre o Condica, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Por isso eu recebo hoje, a presidente desse conselho, Josiane Fortes Chapuis. Nós falávamos um pouquinho então como funciona essa estrutura do Condica.
Josiane, hoje o jovem, ele é uma das maiores vítimas da sociedade, digamos assim. É do jovem os maiores índices de acidente de trânsito, de usuários de álcool, de drogas. Por isso, muitas vezes, a comunidade tem preconceito com os jovens, né? Vocês precisam também mostrar para a comunidade que elas sim têm que acolher, têm que participar e tem que ajudar, né, a criança e o adolescente. É uma obrigação da sociedade como um todo. Isso, né? O próprio ECA traz isso num dos seus primeiros artigos, que o direito da criança e adolescente, ele é responsabilidade, ele é dever, né, do Estado, da sociedade e da família. Então, todos nós somos responsáveis para promover, né, garantir direitos de criança e adolescente, promover a proteção e também estar auxiliando nas políticas públicas. Então, todos nós temos essa responsabilidade. E o Condica tem esse papel de levar isso, de trazer a comunidade para participar disso, né? Tanto que por isso que as plenárias são abertas, as pessoas podem estar indo até o Condica para participar, podem estar procurando os conselheiros, as pessoas que representam o Condica, para saber o que está acontecendo na cidade, o que a gente tem feito, né? Essa é uma responsabilidade de todos, e como tu falou, existe um olhar, né, de um preconceito que se cria, mas porque nós precisamos desenvolver o olhar prioritário. Criança e adolescente é prioridade absoluta, né? E nós temos aí vários tabus e vários estigmas de que criança não tem um reconhecimento enquanto cidadão, que criança não tem opinião, que o adolescente não tem direito de opinião, mas a gente tem que sempre considerar o estado de desenvolvimento dele, né, que ele está numa fase peculiar da vida, onde está aprendendo, está no meio da sociedade, desenvolvendo a sua cidadania, a sua consciência enquanto cidadão. Então, nós precisamos, e enquanto Condica procuramos fazer isso, fomentar isso na comunidade. Então, eu trago aqui o exemplo da nossa conferência municipal que tivemos o ano passado, que foi uma das primeiras conferências onde a gente conseguiu trazer o público adolescente para participar e pensar um pouco sobre política, né, de atendimento à criança e adolescente, como eles se veem nesse processo para aquilo que é alcançado para eles, e nós precisamos potencializar isso nos nossos adolescentes, nos nossos jovens, porque amanhã são eles que vão estar nos representando nesses espaços. Então, nós precisamos ter esse olhar, e que nós precisamos preparar a nossa juventude para que ocupe esses espaços de liderança. Sim, existem hoje muitos desafios que há algum tempo atrás não existiam, né? Muitos acessos que até outras gerações não tinham, que nós devemos levar em conta, e enquanto pais, enquanto sociedade, enquanto governo, pensar em estratégias para estar refinando isso e ajudando os nossos jovens a se desenvolver sadiamente. Vocês fazem algum trabalho, assim, não é o papel, né, do conselho, mas vocês estão presentes, por exemplo, em escolas, fazer visitas. Como é que vocês chegam até esses jovens, né, que precisam de atenção? Isso, então, como eu falei, o conselho ele não trabalha diretamente com a criança e adolescente, mas ele delibera e fiscaliza e monitora o andamento das políticas públicas e de como essas temáticas também têm sido abordadas nesses espaços. Mas sim, sempre que uma escola precisar de algum suporte, algum apoio de o que são esses direitos da criança e adolescente, de como isso funciona, a gente, enquanto Condica, está à disposição. Ajudar na orientação, no que é direito desses jovens, Isso. Também observando como tem sido executada a política de educação no município, né? Então, existe um conselho também da educação, mas existe o conselho da criança e do adolescente, que precisa estar atento de como tem acontecido a educação nas escolas, no município, né? E se tiverem providências a ser tomadas, passar isso, né, para os governantes, para os órgãos competentes, para que se possam tomar as devidas providências. O Conselho também fica atento, então, a essas demandas da comunidade, seja em saúde, em educação, bom, um bairro, né, não tem pediatra, não está oferecendo assistência para criança. O Conselho ajuda a fiscalizar e pode, então, sugerir soluções para a administração, Josiane. Isso, a gente pode sugerir pautas, né? Tanto que dentro do Condica nós temos representações da saúde, né? Pessoas que representam a Secretaria de Saúde, que estão ali para fazer essa discussão, e a gente, enquanto conselho, está aí para ajudar na elaboração dos planos municipais, na elaboração orçamentária do município, e poder estar fiscalizando isso para que
se possa qualificar cada vez mais esse olhar prioritário. Como eu falei, criança e adolescente é prioridade. Você, voltando um pouquinho, falando do Fundica, então, né, desse fundo. Essa campanha Transforme Seu Leão em Leãozinho, que agora até a gente está falando, volta a falar nessa época do ano, em imposto de renda. Eu queria que tu explicasse um pouco para os telespectadores como eles fazem essa doação. Muitas pessoas não entendem, né? Acham que além do imposto de renda elas vão pagar outro valor. Mas não, elas podem apenas destinar. Como é que funciona? Isso, então essa destinação ela é feita através do imposto de renda, então é sobre o imposto devido. É aquele imposto que quando você declara o imposto de renda, ele iria então para a esfera do governo, né, para a União, que iria para a União. E aí o que nós conseguimos e que é o que tem amparo hoje por lei? Quando você faz a declaração do imposto de renda, você pode estar optando por doar um percentual, que pode ir de 1% a 6%, e aí vai depender da sua declaração, diretamente para o fundo, né, municipal, isso, do direito à criança e adolescente. Então, é uma forma de fazer com que o imposto que iria para a União, para depois retornar para a cidade, né, chegue de uma forma mais rápida, fique na cidade e tenha um impacto mais direto. Então, a gente sabe dos desafios que temos hoje no nosso país em relação ao fomento de políticas públicas, mas a gente sempre fala isso para as pessoas. 1% que você consegue deixar do seu imposto de renda aqui, com certeza vai ter um retorno muito maior do que se você não destinar esse 1% do teu imposto de renda para cá. Então, não é nenhuma doação a mais que a pessoa faz, ela sai do imposto devido, né? A gente tem uma parceria, então, com o Sindicato de Contadores aqui de Passo Fundo. Eles fazem toda uma orientação, os contadores sabem como proceder, né, para fazer a declaração, e a pessoa basta dizer, olha, eu quero que o meu imposto, que parte do meu imposto de renda então seja destinado para o fundo, e isso é feito de uma forma bem tranquila, não traz nenhum prejuízo para as pessoas têm medo de fazer essa destinação e cair na malha, né? Não precisa se preocupar, isso é em parceria com a Receita Federal. Nós temos inclusive pessoas que trabalham na Receita, que fazem parte do conselho, justamente para nos auxiliar nessa questão e para poder auxiliar as pessoas que têm o desejo de fazer essa destinação. Então, a gente está aí no novo período, né, de imposto de renda, e as pessoas podem estar procurando fazer essa doação no fundo. Fica até, né, um chamamento para que a comunidade realmente se informe, né, e ajude também dessa forma. Josiane, antes da gente encerrar, eu gostaria que tu falasse, então, mais uma vez, reforçasse para a comunidade a importância de participar, né, de conselhos como esse, a importância do Condica. Também deixe o telefone para contato, não sei se você sabe, se tem o telefone para contato, caso alguém queira conhecer um pouco o trabalho de vocês, queira conhecer, participar de alguma reunião. Isso, então, reforço, né, como tu falou, a importância desse conselho. Ele é um conselho para a comunidade, né, para que a gente possa estar trabalhando de forma conjunta e uns observando então o trabalho do outro. Isso é o mais importante do conselho, é que eu posso olhar, né, para ti, tu pode olhar para mim, e juntos nós podemos ver como nós temos trabalhado para proteger a criança e adolescente da nossa cidade, como as políticas têm sido organizadas aqui. A comunidade não só é chamada, como ela deve participar, né? A gente fica sempre muito feliz com esse envolvimento da comunidade, tanto nos eventos que o Condica promove, de capacitação, palestras, a própria conferência municipal, né? Quanto no próprio espaço do Condica. Ele é um espaço aberto, né? Às vezes as pessoas têm receio, querem saber como que é, mas acham que não pode ir. Não, ele é um espaço aberto, as nossas reuniões acontecem toda quinta-feira, primeira quinta-feira do mês, às 14 horas, nas salas dos conselhos municipais. Eu deixo aqui para contato o número da Secretaria de Cidadania e Assistência Social, que o pessoal pode estar ligando lá e tendo informações em relação a endereço e telefone lá do conselho. Então é o 3312 3070. E nos colocamos à disposição para qualquer dúvida, também para estar nos espaços falando sobre esse conselho. A gente pode estar indo, né, claro, como nesses espaços aqui, divulgando esse trabalho que é tão importante, para que a gente possa estar disseminando então e colocando para a comunidade a importância que a criança e o adolescente tem e o quanto eles são prioridade das nossas ações. Perfeito, Josiane. Obrigada pela tua disponibilidade e pelas informações que trouxe hoje para nós. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada a você de casa também que nos acompanhou em mais um programa Política em Ação. Uma boa noite e até semana que vem.